Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. A maldição do necrotério de São José. Meu nome é Paulo Roberto, e irei fazer um breve relato sobre o que aconteceu com meu parceiro de equipe de nome Jorge. Eu trabalhei como auxiliar de necrotério por quase 2 décadas. Sempre pensei que era o tipo de trabalho que exigia mais do estômago do que da mente, até que uma noite em particular mudou tudo. Não sou de acreditar em superstições, mas o que ouvi de Jorge naquela madrugada me assombra até hoje. Era uma noite como qualquer outra, com o hospital em seu ritmo usual de tranquilidade noturna. Eu estava sozinho no necrotério, organizando alguns arquivos e preparando os corpos para as autópsias do dia seguinte. A temperatura sempre foi baixa ali, mas naquela noite, parecia estar ainda mais gelada do que o normal. Não liguei muito para isso, achando que era só mais uma noite fria. Eu tive que me ausentar naquela noite logo após receber uma ligação de minha esposa, e Jorge ficou no meu lugar. Irei fazer um breve relato do início em que tudo aconteceu. Era uma noite gelada de julho de 1997, quando Jorge, um técnico de necrópsia com mais de 15 anos de experiência, começou seu turno no necrotério do Hospital São José, localizado em uma pequena cidade do interior de São Paulo. O necrotério, um prédio isolado na parte traseira do hospital, era conhecido entre os funcionários como um lugar que emanava uma energia pesada, quase palpável. Jorge, no entanto, sempre se considerou um homem racional, que não se deixava levar por superstições. Mas naquela noite, ele enfrentaria algo que colocaria suas convicções à prova. O turno havia começado de forma rotineira. Os corredores estavam mergulhados em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo som distante de goteiras que caíam do telhado antigo. A iluminação fraca lançava sombras estranhas nas paredes, criando um ambiente ainda mais sinistro. Jorge estava sozinho, como de costume, organizando os instrumentos e preparando-se para realizar uma necrópsia em um corpo que havia chegado horas antes. A vítima, uma jovem de 25 anos que havia falecido em um acidente de carro na estrada, estava deitada sobre a mesa de metal, coberta por um lençol branco. Algo, porém, parecia diferente naquele turno. Havia uma estranha sensação no ar, algo que Jorge não conseguia explicar, mas que causava um arrepio constante em sua espinha. Enquanto preparava os instrumentos, Jorge ouviu um som fraco, como o abrir de uma porta ao longe. Ele parou por um momento, olhando ao redor da sala, mas não viu nada fora do comum. Deve ser o vento, pensou, tentando ignorar a sensação crescente de inquietação. Ele voltou ao trabalho, mas o som voltou, desta vez mais alto, seguido de um barulho que parecia ser de passos arrastados. A respiração de Jorge ficou mais pesada, e ele tentou se convencer de que era apenas a sua imaginação pregando peças. Porém, a curiosidade venceu o medo. Ele pegou uma lanterna e saiu da sala de necrópsia, iluminando o corredor à sua frente. As sombras pareciam dançar nas paredes enquanto a luz passava, criando formas que quase pareciam vivas. Ele avançou lentamente pelo corredor, os passos ecoando no chão de ladrilhos antigos. Ao virar a esquina, notou que a porta da câmara fria estava entreaberta. Com uma mistura de receio e determinação, Jorge se aproximou e, com um empurrão suave, abriu a porta. O ar frio e úmido escapou, misturando-se ao cheiro de formol e desinfetante. Lá dentro, as prateleiras de metal abrigavam corpos cobertos por lençóis.
Jorge passou o feixe de luz pela sala, observando se algo havia sido movido. Foi então que ele notou algo estranho. No fundo da câmara, o lençol de um dos corpos parecia ter sido puxado para baixo, revelando parte do rosto do cadáver. Mas o mais perturbador era que o rosto estava voltado diretamente para a porta, como se o corpo tivesse sido colocado naquela posição intencionalmente. Jorge sentiu o coração acelerar. Ele sabia que ninguém mais havia entrado ali naquela noite. Tentando manter a calma, ele se aproximou do corpo para ajustar o lençol, mas algo o fez parar abruptamente. Ele podia jurar que os olhos do cadáver estavam abertos, fixos em sua direção. Em pânico, Jorge recuou e fechou a porta da câmara rapidamente, tentando racionalizar o que acabara de ver. Só pode ser uma brincadeira de mau gosto, pensou, mas no fundo sabia que algo muito mais sinistro estava em jogo. De volta à sala de necrópsia, Jorge tentou continuar seu trabalho, mas o ambiente ao seu redor parecia ter mudado. O ar estava pesado, quase sufocante, e a sensação de que estava sendo observado se intensificou. Ele se virou para a mesa onde o corpo da jovem estava, e seu coração quase parou. O lençol que cobria o corpo havia sido retirado, revelando o rosto pálido e inexpressivo da mulher. Mais uma vez, os olhos estavam abertos, e desta vez, havia uma expressão de dor ou talvez de súplica. Jorge sentiu o pânico tomar conta. Ele sabia que havia coberto o corpo, e que os olhos da jovem estavam fechados quando ele começou o trabalho. O medo o paralisou por um momento, mas ele sabia que precisava sair dali. Ao tentar abrir a porta da sala, ela parecia estar trancada, apesar de não haver nenhuma fechadura ou tranca visível. A sensação de claustrofobia aumentou, e ele começou a ouvir sussurros abafados, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo em uma língua desconhecida. As luzes começaram a piscar, e Jorge percebeu que algo muito errado estava acontecendo. O sussurro se transformou em um lamento, algo entre um choro e um grito, que ecoava pelas paredes do necrotério. Desesperado, ele começou a bater na porta, tentando forçar a saída, mas ela não cedia. Foi então que a sala foi mergulhada na escuridão completa, deixando-o completamente à mercê do que quer que estivesse ali. A escuridão era total, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Jorge podia ouvir apenas o som de sua própria respiração ofegante e o batimento acelerado de seu coração. De repente, sentiu uma presença gelada ao seu lado, uma corrente de ar que parecia envolver todo o seu corpo. Tentando acalmar-se, ele tateou a mesa em busca da lanterna, mas algo a empurrou para o chão, quebrando ela em 1000 pedaços. Foi então que a porta se abriu com um estrondo, jogando Jorge contra a parede. Ele correu para fora da sala, o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Ao chegar ao corredor, ele viu as luzes piscarem uma última vez antes de se apagarem completamente. Um frio cortante percorreu o local, e ele ouviu, claramente, um som que jamais esqueceria. A risada de uma criança, reverberando pelas paredes do necrotério vazio. Na manhã seguinte, os colegas encontraram Jorge do lado de fora do hospital, em estado de choque. Ele não conseguia articular palavras, apenas apontava para o necrotério com os olhos arregalados de terror. Quando finalmente conseguiram convencê-lo a falar, ele contou sua história, mas ninguém acreditou nele, exceto aqueles que já haviam ouvido rumores sobre as estranhas ocorrências naquele lugar. O corpo da jovem, que ele supostamente havia deixado na mesa de necrópsia, foi encontrado dentro da câmara fria, perfeitamente coberto e com os olhos fechados.
Mas a câmera de segurança, que registrava os eventos na sala, capturou uma única imagem perturbadora. O vulto de uma mulher ao lado de Jorge, com um sorriso sinistro no rosto, antes de a tela ficar preta. Jorge nunca mais voltou ao necrotério. O lugar foi fechado pouco tempo depois, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. Mas os poucos que ouviram sua história, assim como eu, garantem que algo de muito sinistro habitava aquele lugar. E aqueles que ousam passar pelas ruínas do antigo necrotério, dizem que ainda podem ouvir a risada da criança ecoando ao longe, lembrando a todos que algumas coisas devem permanecer no esquecimento. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.